Olá! Hoje eu trago 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que fala sobre o inimigo, né? O inimigo diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, né, vosso adversário, anda em derredor, né, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, né, estão se cumprindo na vossa o quê? Irmandade espalhada pelo mundo. Então falamos do inimigo que vive ao derredor, né? Buscando aquele a quem possa tragar. Eu quero trazer para vocês, à luz da Bíblia, esta passagem, né? Porque o inimigo é a nossa origem carnal, né? Nós nos inclinamos para a nossa origem carnal e ali afloramos o que? O inimigo de nossas almas, não é verdade? O inimigo de nossas almas é nós mesmos, é nossa carne, não é verdade? A alma e a mente é o nosso, né, o nosso comando, é onde fica gravado, né? Então, ali nós às vezes gravamos coisas, né, malignas. Então, nós somos os nossos próprios diabos, os nossos próprios inimigos, é verdade? Vamos prestar atenção. Se inscreva, deixe seu like. Olá! Hoje eu trago 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9, que fala sobre o inimigo, né? O inimigo diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, né, vosso adversário, anda em derredor, né, como leão que ruge, procurando alguém para devorar, né? Resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, né, estão se cumprindo na vossa o quê? Irmandade espalhada pelo mundo. Então falamos do inimigo que vive ao derredor, né, buscando aquele a quem possa tragar. Eu quero trazer para vocês, à luz da Bíblia, esta passagem, né? Porque o inimigo é a nossa origem carnal, né? Nós nos inclinamos para a nossa origem carnal e ali afloramos o que? O inimigo de nossas almas, não é verdade? O inimigo de nossas almas é nós mesmos, é nossa carne, não é verdade? A alma e a mente é o nosso, né, o nosso comando, é onde fica gravado, né? Então, ali nós às vezes gravamos coisas, né, malignas. Então, nós somos os nossos próprios diabos, os nossos próprios inimigos, é verdade? Vamos prestar atenção. Implementando, né, falando sobre esse inimigo, esse diabo, né? Vamos aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 7 ao 10, que diz assim, ó: filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica, né? Não é um ser que está praticando, está falando aquela pessoa, aquele humano que pratica, né? A justiça é justo, assim como ele é justo, né? Também aquele que pratica o pecado, preste atenção no versículo 8, aquele que pratica o pecado procede o quê? Do diabo, né? Aquele que pratica procede, ele é filho desse ser que o homem inventa, não, do maligno. O maligno está dentro, né? Porque Caim matou
Abel, né? Estava dentro dele, não é verdade? Então, aquele diabo, aquele inimigo. Então, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive o quê? Vive pecando, né? Vive fazendo coisas que não, né? Não convém, não coisas que não procede, né? De Deus. Então, presta atenção. Então, porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? Desde o princípio. Que princípio, né? Como foi a carne lá de Adão, né? Lá deu o quê? Ouvidos, né? Ouvidos ao mal, não é verdade? Deus de Adão. Então está falando, ó, desde o princípio para isto se manifestou o Filho de Deus, né? Que foi o Jesus que veio, né? Trazer a vida, porque através do pecado, né, ganhou-se a morte, né? O salário do pecado é a morte, verdade? Então vamos prestando atenção, hein? Vamos entender a Bíblia, menino, tá na hora, entendeu? Então, versículo 8 de 1 João 3. Vou ler de novo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, né? Então, esse Filho de Deus, né? Esse segundo Adão veio trazer o quê? A vida espiritual, veio santificar, né? Lembra lá em João 17 que ele ali, na despedida, ele falou com o Pai, né? Ele falou com o Pai, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então vamos ler, né? Então manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do quê? Do diabo, da carne. Não é verdade? Presta atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Pecado na antiguidade era o quê? Transgredir a lei dos mandamentos, né? Pós-cruz, nós estamos pós-cruz, né? Então, o diabo é aquele que transgride a lei espiritual, porque Deus é espírito, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, todo aquele que é nascido de Deus, né? Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Versículo 9 que eu estou lendo. Pois o que permanece nele é a divina semente, né? É ruim. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aquele que tenha, né? Aquele que é nascido de Deus é nascido de Deus, não vive pecando, não vive transgredindo a lei espiritual nos dias de hoje, né? Não estamos falando de mandamento, não vai lá, entendeu? As coisas que eram para Israel, não. Por favor, vê se você prossegue para o alvo, né, menino? Presta atenção. Versículo 10. Nisto são o que? Manifestam os filhos de Deus e os filhos o quê? Do diabo, entendeu? Os filhos que são o quê? Quem é espírito é espírito. Os filhos espirituais, aqueles, né, que são predestinados. E os filhos do diabo, aquele que se inclina para a carne. Não é verdade? Aí matam, roubam, prejudicam, julgam, exclui, despreza, ignora, fazem manipulações. Então, nós prestamos atenção. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, né? Também aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. Entendeu? Presta atenção, hein? Presta bem atenção, hein? Tu tá amando mesmo, né? Presta atenção. Toma quem? Os seus aí não, tá falando isso no geral, entendeu? Presta atenção. Então, finalizando esse raciocínio sobre o verdadeiro inimigo, que somos nós mesmos, é a carne, né? Aqui em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11, aqui está falando, né, sobre o amor aos irmãos, né? Porque o amor de Deus, né? Então, ali procede, é o mandamento, né, de Deus. E quando você vê o ódio, tem pessoas que falam de Deus e tudo, mas nós às vezes percebemos ódio no coração,
né? Desprezo, separação, homem que faz acepção de pessoas, né? Muitas das vezes, né? Às vezes amigos, né? Amigos, mas desde o momento que você está fazendo a vontade, né? De estar no propósito, estar no caminho. Então, eles sempre, às vezes, muitas das vezes, usam uma passagem que fala, se não estão comigo, né? Está contra mim, né? Então, sem contexto, mas trazendo para a vida deles, porque o que importa, né? Bem falou, né? Lá no Marcos 7, Jesus ele falou da profecia de Isaías 29:13. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, né? Vocês me louvam com os lábios, falam de mim com os lábios, falam de mim com história, mas o coração de vocês está longe de mim, porque vocês querem ser os bambambam, vocês que querem ter honras, vocês que querem ser a instituição, né? Vocês que querem ser o comando, aquele que comanda, vocês querem ser aquele, né, que atrai e despreza, que exclui, vocês querem aquele que agrupam em grupos específicos, né? E assim, com isso, fazem o quê? Desunião. Desunião não é comunhão, não é comunhão, né? E apenas com um cabeça, né? Um mediador, não é verdade? Mas criam variedades de caminhos, não é verdade? E cada um puxa a sardinha para o seu caminho, não é verdade? Cada um fala que a sardinha do seu caminho é a melhor, é a mais bonita, não é verdade? Então, cria uma divisão, não é verdade? E assim, manipulando mentes, tirando as mentes, né, do novo e vivo caminho, não é verdade? Então, para terminar aqui, 1 João 3, versículo 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, né? Desde o princípio até hoje, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, né? Não segundo o inimigo, diabo, né? Que era irmão, mas o que ele fez? Ele matou por uma simples, né? Objetivo, por um simples propósito, por vaidade, por inveja, né? Não importa. Então o inimigo é a carne, entendeu? O inimigo, às vezes, da vossa alma não é nenhum ser, não é nenhum diabo, não, entendeu? Lá em João 10:10, né, diz que eles costumam dizer, né? A religiosidade, costumam repetir, falam que o outro repete sempre, um repete porque ouve o outro falar, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas na realidade ali não está falando de nenhum diabo, de nenhum ser. Se você vê ali o contexto da história, está se falando, né? Da forma que os pastores, né, humanos, né, não foram em conformidade com o que Jesus veio e ensinou. Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. E os Pedros da vida pegou as ovelhas para eles e Cristo é detalhe, né? Então, assim, fizeram casas, né, que Jesus veio para libertar, trazer liberdade aos cativos, mas os Pedros da vida pegou, assim, fizeram novos apriscos para cativar as ovelhas, verdade? Então ali não está falando nenhum de diabo, ali está falando, né, que a humanidade, né, ele é perversa, então mata, rouba e destrói, porque querem ser o que? Senhores. Então vamos ler para a gente estar terminando. Então, não estamos desconstruindo religiosidade, estamos lendo a Bíblia como ela é. Então, João 10:10 diz que o ladrão vem somente o quê? Para roubar, está falando, não é diabo, está falando o ladrão, quer dizer, um caráter, né, humano, né, o caráter vem para roubar, matar e destruir. Aí continua falando, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus está falando, eu sou o bom pastor. Então, quer dizer, esse ladrão é o mau pastor. Não é nenhum ser, não é diabo, não. Está prestando atenção? Então, vocês lerem, desde o versículo 1,
todo o capítulo 10, texto e contexto, porque texto sem entendimento do contexto é pretexto para não se entender e manipular a nossa mente, né? A nossa e a dos outros, né? Porque a gente ouve aqui e vive o que? Repetindo coisas que nós ouvimos, né? Que nós ouvimos, mas nós não somos desses igual era, né, que Jó, né? Conhecer a Deus somente de ouvir falar, mas nós conhecemos a Deus de saber entender a palavra de Deus, né? E Ele falar, né, conosco, nos iluminar, na verdade, no passado, né? Está em Hebreus 1, 1, né? No passado, Deus é que falava através dos profetas, mas depois, na época, ele veio, o Messias esperado já veio, não vai vir, ele já veio, né? E ali, né, foi revelado aos Israel, né? Ele veio e se revelou, foi a revelação. E depois da cruz, na verdade, ali ele iluminou, né? Tem Atos 22, versículo 6 ao 9, vocês vão ali que vai ler, e a luz iluminou, né? Trouxe a luz, né, do entendimento, lucidez, né? Levou Saulo, que era Paulo, né, que virou Paulo, então a terceira dimensão, né? Os 7 Espíritos Santos de Deus, né? E trouxe todo o prover para sermos hoje iluminados. E pela essa iluminação, através de Paulo, nós nos informamos, entendeu? Então toda palavra foi inspirada, né? Toda palavra da história bíblica foi inspirada, né? Antes de Jesus, entendeu? Presta atenção, hein? Foi inspirado, mas antes de Jesus. Quando Jesus veio e revelou, não era mais inspirado. Está aí em Hebreus 1, né? Versículo 1. Então vocês leem ali do 1 até o 14, versículo 1, entendeu? Todos os espíritos, né? Espíritos são vários, né? Assim que ele foi, naquele tempo ali para os hebreus que então trabalhavam, ministravam para quem ia herdar a salvação. Hoje, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Os quem é salvo, né? Messias veio. Então vocês leem e entendam todo o capítulo 10 de João, tá bom? Então, Jesus aqui é uma parábola, né? Uma metáfora, entendeu? Comparação. Então, é uma comparação quando ele fala do ladrão, ele falou assim, no versículo 9 ele diz assim, eu sou a porta. Jesus é porta, menino, não é, né? Então, metáfora, presta atenção. Da mesma forma que ele falou porta, ele falou ladrão, entendeu? Então, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, né? Então, esse verbo será, porque, olha, foi naquele tempo, estava falando para aquele tempo. Hoje não, já passou, nós somos pós-cruz. Então, hoje nós não será, nós somos salvos, entendeu? Na cruz ele disse, está consumado, entendeu? Presta atenção, hein, menino? E não vamos ensinar errado, não, hein? Presta atenção, lê um pouquinho direitinho. Então, para de ficar repetindo o que o outro fala, sem entendimento. Então, não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir, né? É exatamente o sistema que é opositor, entendeu? Lembra lá quando Jesus estava ali falando, ali, né, ajeitando ali antes da cruz, falando com Pedro, e Pedro ali, não, eu vou fazer isso, Jesus, não sei o quê. Aí Jesus falou assim, menino, presta atenção, hein? Sai pra lá, Satanás. Eu vim aqui, meu ministério é para isso, para executar isso. Chamou Pedro de Satanás, porque Satanás não é nenhum ser, não, que te ensinam por aí. Satanás quer dizer opositor. Tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus, né? Hoje, né, a todo aquele que se opõe a este mundo espiritual, que é a graça eterna, entendeu? Que vive em variedade de caminhos, porque nós estamos no novo e vivo caminho. Era só um caminho para os judeus, né? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida para Israel, não é verdade? Porque ele veio para Israel. Lê lá Mateus 15, 24. Lê Mateus 10, 5. Entendeu? Mas depois da cruz, né?
ele transbordou para gregos, judeus, você, então transbordou vida eterna para aquele que crê, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, entendeu? Então é fácil de entender, só ter um pouco de boa vontade e parar de ser, eu querer ser boneco de presépio, né, que fala, entendeu? Ficar paradinho ali, entendeu? Sendo manipulado. Não, presta atenção, hein? A gente não conhece somente de ouvir falar, não. Entendeu? Você não pode conhecer a Deus somente de ouvir eu falar. Você conhece a Deus de você entender o que eu estou falando e pesquisar. Entendeu? E orar. E o próprio Deus vai te dar lucidez, tá bom? Então é desse jeito. Porque Jesus era o bom pastor. Porque no versículo 12 diz assim, ó. O mercenário que não é pastor. Então, João 10:10, não está falando de um ser, demônio, não. Quando ele está falando assim, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, está falando do mau pastor, do mal, daquele mau pessoa que guia outros, entendeu? Porque logo vem escrito no versículo 11, ó, eu sou o bom pastor, ele que guia. Jesus nos conduz em triunfo. Presta atenção, rapidão. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, está falando desse ladrão aqui, entendeu? Então esse ladrão não é nenhum diabo de você, não. Esse diabo é carne, entendeu? Que fica aí manipulando, fazendo coisa errada, entendeu? Vã caminho, tá, entendeu? Ó, mercenário que não é pastor, a quem não abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersas. Ó, o mercenário foge porque é mercenário e não tem o quê? Cuidado com as ovelhas. Tá entendendo? Presta atenção. Então esse ladrão, entendeu? Tudo lobo, tudo ladrão, entendeu? 14. Eu sou o bom pastor, ele disse. Conheço as minhas ovelhas. Entendeu? Ó, no 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, no 16, entendeu? Que não são desse aprisco. Então é uma metáfora, né? Ali ele está falando, eu tenho outras ovelhas que não é desse aprisco, porque o Jesus de Nazaré ele veio para Israel, né? Mas tinha os gentios, né? Tinha os outros, né? Tem nós aqui depois pós-cruz. Então ele falou assim, não, porque o novo e vivo caminho aí é para ser para todos. Entendeu? Então é uma metáfora, ele comparando. Porque naquele tempo, na verdade, Davi não era pastor de ovelhas. Então ele estava fazendo ali comparação. Naquele tempo usava-se, para as pessoas entenderem, fazer comparações com o que eles conheciam, né? Então era desse jeito. Então hoje em dia não está diferente, não. Nós estamos precisando fazer comparações porque as pessoas também têm o quê? Dificuldade de entender, né? Dificuldade de entender as coisas. Então a gente tem que voltar a esse tempo de fazer comparações, entendeu? Porque está difícil, que hoje nós temos que entender, né, que o evangelho novo, o evangelho hoje em dia, não é aquele que Jesus de Nazaré deu para os hebreus. Hoje nós no Novo e Vivo Caminho, nós temos que entender, né, que a nossa novidade de vida é falar um para os outros, né, o que Jesus veio no ministério dele, o que ele veio fazer, como ele falou, fez com Lázaro, entendeu? Ele disse assim, então o teu irmão há de viver. Então o que o ministério de Jesus foi me mostrar, né, que ele era o condutor, o único mediador da vida eterna. E ele, entendeu, trouxe, né, a vida eterna, né? Ele cumpriu João 3,16, não é verdade? Então, temos que entender isso, que hoje em dia o evangelho é simples. O evangelho é nós dizermos um para os outros, ainda que esteja morto, viverá. Creia nisto. Entendeu? Então é isso. Aqui em Hebreus 5, versículo 11, diz assim, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado o quê? Tardios em ouvir. Entendeu? Escuta, mas não ouve, não entende.
entendeu? Desrespeito, vou falar do mundo espiritual. Pois, versículo 12, pois com efeito, quando vocês deviam ser mestres, né, atendendo ao templo, né, ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine o que de novo? Quais são os princípios elementares, né, dos oráculos de Deus? Assim, vós tornastes o quê? Como necessitados de leite, crianças de novo, né, no entendimento, e não, né, de alimento sólido. Então a gente tem que estar sempre na base, no leitinho, porque vocês não querem o quê? Crescer, avançar no conhecimento. Querem viver da mesma forma que viveu Israel. Entendeu? Como é que viveu Israel, irmã? Vai lá, abre lá. Oséias 4, a partir do versículo 1. Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Não esqueça, hein? Dê o joinha.